Olá pessoal, saudações tricolores. Hoje mais uma camisa nova. Uma camisa que parece a do São Paulo Futebol Clube. Aquela camisa tricolor do São Paulo riscada igual a nossa. Estou falando do Maracanã Esporte Clube. Um time que sempre foi amador. E como mais de 150 times amadores que tiveram na cidade do Rio de Janeiro. Pensei que o Maracanã tivesse sido fundado ali em volta do Maracanã. Não, ele foi fundado na usina, pertinho de onde eu morava. Eu morei durante 20 anos. Na rua Conde de Bonfim, 1239, quase na subida do Alto da Boa Vista. E o Maracanã sempre foi um time amador. Jogou ligas, como eu já tenho falado, eram ligas de clube, de bairros, de regiões. Então o Maracanã foi um clube fundado em 53, um clube não, uma agremiação. Porque quando a gente fala de clube, o clube é o Fluminense, clube é o Minas Tênis Clube, clube é o Palmeiras, clube é o Corinthians, clube é o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o América, o Bangu. São clubes, o Olaria é clube. Você tem lá um quadro de associados que pagam mensalidade, tem piscina, tem ginásio, tem quadra de tênis, alguns outros não tem. Então, no Rio, no início do século passado, eram várias agremiações. Como é que eram essas agremiações? Agora estou deduzindo porque é a coisa mais lógica, né? O futebol começou, todo mundo começou a gostar do futebol e simplesmente você reunia 15, 16 amigos e você fazia uma agremiação, registrava ela num escritório, normalmente era registrado no centro da cidade. Era uma sala no centro da cidade. E arranjava um campo. Como a cidade era descampada, tinham vários campos de futebol. Vários. Nós estamos falando aqui de mais de 50. E simplesmente foram fundados. Quando chegou em 1930, que o futebol se profissionalizou, aí quem era profissional foi para uma liga profissional, aí nós estamos falando do Botafogo, do Vasco, Fluminense, Bangu, Madureira, aqueles clubes que jogaram de maneira profissional. E muitas dessas agremiações que não conseguiram se tornar um clube associativo, eles passaram para o departamento autônomo e continuaram com as várias ligas. Então, por exemplo, o Andaraí, o Rio Cricket, o Paysandu, o Catete, esses clubes jogaram no campeonato profissional. O Riachuelo. Quando profissionalizou, jogava profissional o campeonato com os times grandes de hoje. Com os clubes de hoje, que viraram clubes. E os outros, eles não conseguiram se tornar um clube, não conseguiram ter uma sede com outras atividades. Aí o que aconteceu? Eles foram para o departamento autônomo. No departamento autônomo e nas ligas de bairro e nas ligas de regiões administrativas, você tinha 50, 70, 80 times. O Maracanã é um deles, só que o Maracanã foi fundado já depois que o Maracanã existiu, em 1953. E é uma história legal aqui. Tem um livreto aqui com todos os jogos do Maracanã, com fotografias. Olha. O Maracanã foi campeão em 54. E. Desculpa, foi em 1956. E jogou o torneio de São Cristóvão, o pessoal de São Cristóvão, e o torneio da Tijuca. Mas eu tenho todos os jogos dele aqui, todos os artilheiros, todas as súmulas estão aqui. É uma camisa igual a do São Paulo. Tá aqui, ó. Uma camisa bem simpática. Podia trocar o preto pelo verde e esse vermelho se tornar grenar. Aí fica perfeito. Então é isso. Maracanã, essa camisa é uma camisa bem legal. Essa tá com o escudo sublimado. É que eu mostrei do Maravilha, era com escudo bordado. Do Penha também era escudo bordado. Acho que era bordado, acho. Ou do Penha ou do Modesto. E simplesmente querendo a camisa, é só entrar em contato com o Caldeira. Caldeira vou trazer outras camisas dele, agora eu vou devolver as que eu já usei. Vou trazer a do Manguinhos, é linda. Vou trazer a do 11 Rubro, de Del Castilho, se não me engano. 11 Rubro de Cascadura, um negócio desse. Tem o Oriente também, esses são vermelho e branco. E tem o Democrático no Santa Cruz, que é preto e branco. E vou contar a história deles também, falou? Hoje eu vou fazer um vídeo pré-jogo do Fluminense. E eu queria falar sobre algumas coisas que a gente vem lendo depois do jogo contra o
o Júnior Barranquilla. Então eu botei aqui em ordem, não vai em ordem certinha, não. Eu só botei os assuntos para poder falar sobre eles. Primeiro a gente precisa de um ala direito. Acho que o Diniz já sabia disso antes de assumir. Eu acho que o Diniz tem que fazer um teste com o Johnny. Porque o Samuel Xavier, que ele vai jogar com ele amanhã contra o Palmeiras, é fraco. O Calegari também é fraco. Então, ele tem duas alternativas, três alternativas. Uma é testar o Johnny, que é lateral ala direito e é bom, e tem 20 anos e é forte. Segundo o Iago, que a gente sabe que ali vai jogar muito melhor do que esses dois que a gente tem hoje. Terceiro é o Fluminense contratar um lateral ala direito. Saiu essa semana, na quarta-feira, saiu a notícia de que o Rodinei não faz mais parte do que o Flamengo se interessa. Então o Rodinei, o Fluminense tem a receber do Pedro, da Fiorentina. Tem a receber do Flamengo, o Pedro também. E tem o... Caramba, aquele que está lá do Sporting e agora está na Rússia e tem dinheiro a receber também. Então faz um acordo com o Flamengo e traz o Rodinei pra gente e resolve o nosso problema. Porque eu não vejo outro lateral direito dando sopa por aí. Que resolva o nosso problema. Lateral direito tem um monte de porcaria, tem, mas que resolva o nosso problema não tem. Então o Rodinei resolveria, ou então coloca o Iago. Isso é a primeira coisa. Na ala esquerda, tudo que a gente tem, o Marlon é o menos pior, na minha opinião. E eu testaria o Jefté. Daria uma chance ao Jefté. Ou, voltando ao que eu falei antes do início do Campeonato Carioca, eu testaria, mas não é testar meio tempo, isso não existe, é que nem eu falando do Natan, que tá certo. Você não pode testar o cara um tempo de um jogo, tem que testar o cara, mesmo que ele jogue mal, 3 jogos, para ver se ele evolui, pô. Então, eu testaria o Caio Paulista, tô falando sério, testaria o Caio Paulista, por 2, 3 jogos. Já que não vai, ou então bota o Jefté, que tem 20 anos, já está encorpado, 19 para 20 anos, está encorpado. Então está na hora de entrar e testar. Lembrar só do Fabinho, da seleção brasileira, do Liverpool. O Fabinho era o terceiro reserva do Fluminense. O Fluminense vendeu ele por 1 milhão para o Granada, se não me engano, da Espanha. Depois ele saiu da Espanha como lateral direito, que ele era uma porcaria. Foi para outro time na Espanha, não deu certo. Aí foi para a França. Na França colocaram qualquer brungalho, que nem o Caio Henrique. Era meio de campo, quebrou um galho na lateral esquerda. Pegaram o Fabinho, quebrou um galho aqui no meio, porque a gente está sem. O cara explodiu. Hoje o Fabinho, aí você vê a imprensa e uma parte da torcida do Fluminense, porque demos o Fabinho. O Fabinho era o terceiro reserva do Fluminense. Ele chegou, ele não foi formado em Xerém. O Fluminense trouxe ele já sub-17, sub-18. Mas ele não produziu. Não produziu. Por isso o Fluminense se desfez dele. Porque os dois que produziam, um foi para o Chelsea, que foi o Wallace, que era titular da seleção brasileira. O outro era o Igor Julião, que era uma promessa violenta. Os dois não vingaram. O Fabinho vingou, mas não vingou de lateral direito. Ele vingou de meio de campo, de volante. Então a torcida tem que ter um pouco mais a diretoria do Fluminense faz muita merda, com certeza. Vende muito mal, excepcionalmente mal, que vem mais mal no mundo. Somos nós, concordo. Agora, também não é tudo culpa deles. Porque o Fabinho veio explodir 5 ou 6 anos depois do que ele saiu do Brasil, porra. Ele saiu do Brasil antes do Wallace. O Wallace saiu junto com o Kennedy. Você vê quando é que foi. Quando o Deco veio para o Brasil, em 2010, o Wallace e o Kennedy, se não me engano, foram em 2012 para a Europa. 2012, 2013. O Fabinho foi antes. Ou foi junto a essa época. Então, em 2013. Ele explodiu em 2018, pô, 2019. Olha quanto tempo ele ficou para explodir. Então, calma. Então, a ala esquerda é uma coisa. O Felipe Melo, eu não sei se a gente deve colocar ele no meio ou na zaga. Muita gente pede ele na zaga. Eu prefiro ele no meio, de volante. Ele fez uma falta danada, não como zagueiro, ele fez uma falta na garganta dele contra o Júnior Barranquilla. Ele e o Fred. E o David Braz também faz isso. Mas o peso do Felipe Melo para reclamar com o árbitro é bem diferente. Jogador de Copa do Mundo, é um camarada que já sabe que o cara é invocado. Então, o Felipe Melo, eu jogaria com ele no meio, minha preferência.
Aí nós temos o Cano, o Fred e o John Kennedy. O Cano está mal. As canetes que me perdoem. Mas ele está mal, não é de agora. Não foi no último jogo. Ele já está mal em 5 jogos. Então, o Cano está precisando de um banco. E o Fred está precisando voltar. E o Kennedy tem que começar a jogar. Porque o Fluminense precisa do Kennedy. Nós precisamos do Kennedy. Espero que o Diniz dê um jeito no Kennedy. A cabeça do Kennedy, a gente sabe que a cabeça do Kennedy não é boa. É um jogador que pode, assim como o Robert, acabar. E eu acho, já falei isso algumas vezes, agora com o Diniz é que eu acho mesmo, que o Kennedy vai ser deslocado para jogar pelos lados. Como o Romário quando começou. E o ataque era Romário, Roberto e Romário. 2 centroavantes. Só que o Romário era super jovem, o Romário sempre foi muito rápido. Ele entrava em facão. O John Kennedy pode fazer isso. E se quiser ir ali de fundo também vai fácil. Então eu acho que é uma saída, principalmente que a gente sabe que o Luiz Henrique vai embora agora em junho. Faltam 2 meses para ele ir embora. Então está na hora de esse garoto se conscientizar, chegarem ele, a família, chegar para chamar a família numa reunião separada, olha, vocês vão perder a fonte de renda de vocês. E de repente ele sai daqui para jogar no Boa Vista, com todo respeito ao Boa Vista, como foi o Robert, como foi o Tartar. Aliás, o Tartar é uma injustiça, porque o Tartar, o título de 2010 do Fluminense, porra, tem muito peso do Tartar. O gol que ele fez contra o Vasco, o gol salvador que ele fez contra o Palmeiras, que foi um golaço que o Fred o Fred e o Sheik perdiam um gol pra cacete. O Tartar fez um gol de craque, sem dar deu um tapa na bola tirando daquele Deola, que era o goleiro. Então, mas mesmo assim não se firmou. Então, mas o Tartar ainda é um cara profissional, o Taíga faturando dele. Mas então o Cano está na hora de botar o Fred. Eu amanhã começaria com o Fred, para dar um descanso ao Cano, porque o Cano não vem bem. O Cano joga para chutar para ele, joga para matar. A bola tem que sobrar para ele dar um bico para gol, uma cabeçada para gol, porque ele não é muito de fazer, por exemplo, o que o Fred fez pro Luiz Henrique. Não é muito do jeitão do Cano. E uma coisa muito importante que aconteceu depois do jogo do Júnior Barranquilla, todo mundo falando do Natan. Então a gente começa a ouvir uns negócios, parece que o Natan foi o craque do jogo. A torcida do Fluminense tem aquela loucura de querer, de repente, esse cara, como foi o Calegari, como foi o Martinelli. Não gosta de um jogador, mas quer que o seu, que você gosta, fique titular. Então agora estão falando, tem uma parte da torcida, bom, vamos montar um meio de campo, não sei, Natan e Ganso. Peraí, gente, primeira coisa, existe um jogador que ano passado foi colocado na posição errada, começou esse ano, se provou o vencedor, se provou o titular e é o titular. Chama-se John Arias. Parece que o Fluminense esqueceu o Arias. Tem uma parte da torcida que só fala do Natan. O Natan fez um jogo que ele entrou, quem é honesto em ver um jogo, sabe que o Natan fez no jogo contra o Júnior Barranquilla, teve a mesma atuação que ele teve no primeiro jogo deste ano, quando ele entrou de titular, contra o Bangu. Foram 2 jogos muito parecidos do Natan, jogando com vontade, disposto, dividindo, coisa que ele não tinha feito. Depois desse jogo do Bangu, que foi o primeiro jogo do campeonato, nós perdemos de 1-0. Todas as vezes que o Natan jogou, ele parecia um fantasma, você não via o Natan em campo. Ele entrou agora, entrou com o Fred, porra, era outro jogador, porra, acelerado, parecia aquele Natan que estreou no Campeonato Carioca. No primeiro jogo do Carioca que nós perdemos de 1-0 para o Bangu. O que mais que ele fez? Nada. Ele teve. Ontem saiu uma reportagem no Globo e no Netflix que os números dele foram. Os números dele foi um número, 83% de acerto nos passes. Quais são os outros? Quantos chutes pagou? Quantos desarmes? Quantas faltas cometidas e levadas? Isso não mostraram. Não mostraram por um motivo simples. Porque os números deles foram normais. Ele chutou uma bola para gol, que foi um passe do Fred ou do Ganso, não sei. Acho que foi o Fred. O Fred rolou para ele, bateu a bola e ele no gol. Eu acho que aquela bola tinha grandes chances de entrar. Mas foi um cara que chegou junto com ele, a bola bateu e ele ganhou um escanteio.
O resto foi um drible que ele perdeu e passes curtos, né? Então calma com o Natan, gente. O titular chama-se John Arias. O Matheus Martins. Aí eu acho que quando a gente fala de um jogador, a gente tem que falar de um jogador de maneira completa. Eu me dou esse trabalho. Eu fui ver a história do Natan. Natan fazia parte da seleção brasileira de base, como o Matheus Martins faz, a mesma posição dele. Como muitos já fizeram. O Robert fez, o Marcos Paulo fez, o Gerson fez. Estou falando só dos do Fluminense. Então, ele saiu, foi para o Atlético Paranaense, entrou como ponta. As posições que o próprio Natan fala que joga é meio atacante e ponta. Ele jogou várias vezes de ponta, ponta direita e ponta esquerda, pelo Atlético Paranaense. Aí ele foi vendido para a Europa. Na Europa, se não me falha a memória, eu vejo tanta coisa de jogador pesquisando que de repente faço confusão. Ele teve em três clubes, se não me engano. O clube originário dele, eu acho que o Anderlecht da Bélgica, não da Holanda. Ele foi para a Holanda, se não me engano. E mais um, não sei se foi França. Ele não se firmou em nenhum desses três clubes. Ele foi reserva nos três. Aí ele voltou para o Brasil. No que ele voltou para o Brasil, ele continua sendo. Joga um jogo de titular, 3 de banco, 4 de banco, 1 de titular. Quebra um galho de volante, como foi o caso. O pessoal vem falar, joga de volante, mas jogou de volante 2 vezes. 2 vezes no Atlético Mineiro. Com o Sampaoli, ele jogava de titular alguns jogos e era banco no outro. Com o Cuca, ele foi banco o tempo todo. Só jogava de titular se tivesse um contundido. Isso é fácil de ver, no YouTube está aí. Você entra na pesquisa no Google, você vê. Então, aí quando o Fluminense contratou, que estava em dúvida se ia ser ele, ou Ricardo Goulart, ou outro, ou como é que é aquele Ioran, acho que é isso, né, que está no Bragantino. Porra, o pessoal, caramba, esse cara tem que vir, 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 tem que vir. Ele fez um cu doce danado para descobrir se ele via para o Santos, se ia para a gente, estava pescando no interior de Santa Catarina, veio para cá e não produziu até agora. Vamos falar a verdade, ele não produziu até agora. O fato dele ter entrado com vontade não é de garantia dele ser titular, pô. O titular é o Arias. O Arias era tal do banco, assim como o Ganso com o Abel. O futebol do Ganso sempre foi esse que ele está jogando agora. Sempre. Aí o pessoal fala, pô, por que ele não estava jogando assim? Porque você não vê o jogo, pô. Porque você não olha. Um cara que faz isso é porque não vê o jogo. O Ganso sempre jogou dessa maneira. O que aconteceu com o Ganso depois que o Oswaldo Oliveira foi embora, aí o Marcão assumiu, aquele troço que a gente já conhece. Veio o Odair, depois voltou o Marcão, depois veio o Roger, voltou o Marcão. Eles não deram chance para o Ganso. Essa é a realidade. Não deram chance para o Ganso. O Ganso, ano passado, no Carioca, botaram aqueles times fajutos, que todo o pessoal fala, jogou Carioca contra aqueles times fracos. Sempre jogou bem, fez 3 gols no Carioca. 2 de cabeça, inclusive. O pessoal veio 2 de cabeça ano passado. Cabeçada de quem estava cabeceando de olho aberto, que é difícil para um jogador comum que nem eu. Perna de pau que nem eu. Você fecha os olhos e dá uma cabeçada. Então o Ganso vinha jogando bem, estava jogando bem quando quebrou o braço. Ele era o melhor jogador em campo. Então o pessoal fica, porque o Ganso agora apareceu. Não, o Ganso não apareceu, o Ganso sempre foi aquilo. Ele foi escanteado de maneira covarde pelo Roger. E o Marcão manteve. Até ele se contundir. Ele se contundiu com o Roger. E depois não voltou mais no ano passado. Como o Marcão é um jogador, um técnico covarde, ele não colocaria também, como não colocou depois que o Daí Helman saiu. Agora, depois desse ano, quando a torcida pediu, o Abel colocou, jogou bem. Colocou um jogo contra o Vasco, jogou pra caramba. Aí chegou a hora que colocou. Aí quando chegou na final do campeonato, eu preciso desse cara pra cacete, porque esse cara é o melhor que a gente tem. É um dos melhores do Brasil. Colocou, para titular. Tá fazendo gol. O terceiro artilheiro do time é o Ganso. Com 4 gols. É Cano, Arias e Ganso, porra. Então agora é o Natan. Eu já cheguei a ler no Twitter que o meio de campo poderia ser André, Natan e Iago. André, Natan e Ganso. Porra, o Natan, ele é meia atacante. E nós temos 3 meias atacantes hoje no time. 3. E vamos ter 4. Nós temos o Arias. O Arias é meia atacante.
sempre jogou de meio atacante na Colômbia. Só produziu aqui no Brasil, esse ano, quando jogou de meia atacante. Porque o Arias volta para marcar. Ele volta para fechar o meio de campo. Então a gente tem o Arias, tem o Natan e tem o Matheus Martins, que eu acho melhor do que o Natan. Minha opinião. Eu acho que o Matheus Martins, na hora que o Fernando Diniz, e o Fernando Diniz é um cara que dá chance pro pessoal da base. Por isso que eu falei do Johnny. Ele dá chance pro pessoal da base. Que ele deu uma chance pro Jefté. Se ele der uma chance, mas não é uma chance se você entra faltando 15 minutos de jogo. Dá uma chance, vou escalar você aqui para começar o jogo. Quero que você jogue assim, assado, pro Matheus Martins. O Matheus Martins tem grande chance de barrar o Arias e barrar o Natan. E tem mais uma coisa. Isso saiu no jornal ontem e eu gostei muito de ter lido isso. Eu espero que os árabes não comprem o Michel Araújo, que é um cara de 22, chegou no Brasil, no Rio, com 21 anos de idade. O cara é bom jogador, é raçudo, não treme, não amarela, não afina. O primeiro jogo que eu fui ver, que era o segundo jogo dele, ele levou uma pregada na segunda bola seguinte, ele foi e quebrou o cara. Quer dizer, é um uruguaio típico. Então, ele vai voltar. E é outro jogador que chuta bem para gol, aparece para chutar. Então nós temos 4. E no time de base tem o tal do Abner e tem o Arthur. Esses podem substituir o Ganso. O Arthur e o Abner. Porque nós tínhamos o Wallace. O Wallace nós emprestamos para o CRB. Então a gente tem direito, a gente precisa de um substituto para o Ganso. E o substituto para o Ganso nós não temos. A torcida tem que aprender isso. O Arias, o Matheus Martins, o Natan, o Araújo, se voltar, eles não são meias de ligação, eles são meias atacantes. São caras que aparecem no ataque, para ajudar o cara de lado e ajudar o centroavante. E fazer gol também. É a função deles fazer gol. Por exemplo, Zico, Pelé, Assis. Todos esses aí eram Rivelino. Todos esses aí eram meia, que naquela época jogava, mas ele não era o cara que jogava fazendo a ligação do meio do volante com o ataque. Eles eram o cara que recebiam do volante para jogar no ataque. Então, o Arrascaeta. Esses caras jogam para fazer gol. Então, nós precisamos de outro Ganso, nós não temos. E não tem no mercado nenhum que a gente possa pagar. Então, eu queria falar sobre isso. E acho que o Diniz, pelo menos nesse ponto, me parece ser um cara muito democrático. Eu acho que o Fluminense tem boa chance de crescer. Usando todos os jogadores, porque o Diniz, nesse ponto, ele é menos implicante do que a maioria dos técnicos são com alguns jogadores. É isso que eu queria falar agora. O jogo de amanhã é um jogo duro. E eu não tenho placar para esse jogo de amanhã. Se o Fluminense perder, é um resultado comum. Se o Fluminense empatar, eu acho que é o mais comum de todos. Mas o Fluminense pode vencer. Porque o Palmeiras não é aquele time de dar goleada. Se a gente levar uma goleada amanhã, é um jogo anormal. Porque o Palmeiras não é um time de dar goleada. É um time muito parecido com o nosso. É um time muito parecido com o Abel de 2012. Joga trancadão lá atrás, a defesa é boa, é bem fechado. E quando sai, sai na boa. É isso aí, gente. Saudações tricolores. Eu e a camisa do Maracanã Esporte Clube nos despedimos. Falou? Saudações tricolores, bom sábado, bom domingo.